há uma espécie de diálogo de surdos até um certo momento, mas em algum instante as pessoas se esclarecem, como aquele estalo do Padre Vieira, né? Em algum momento se dá um estalo e as pessoas se comunicam, se entendem. Por isso que a gente está nessa CPI, para desmascarar os crimes e para chegar não só à verdade dos fatos, mas também aqui, realmente, se é para dar terra para as pessoas que elas mereçam efetivamente. Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Muita gente dizendo que a sua resposta lá naquele momento ela era pedante, ela foi agressiva, e outras pessoas defendendo não, que a resposta foi uma resposta, obviamente, de um grau bastante elevado para se compreender, mas que o seu objetivo ali era um objetivo pedagógico, era demonstrar que os espaços de fala entre ambos os que estavam ali, de alguma forma, eram diferentes. E no final da fala, inclusive, o senhor diz: vou, a partir de agora, da sua palavra, deputada, procurar compreender a sua forma de entender. A primeira condição, e eu disse na minha exposição, é o profundo respeito que eu tenho pelo espaço que a democracia criou, de um lugar político de ação comunicativa, de diálogo, né, que é o parlamento. É o mais importante auditório público que a democracia pode construir. Um lugar da representação popular, um lugar de todas as expressões ideológicas de interpretação de mundo e de realidade. Então, eu deixei bem claro que minha posição, até por ter lutado muito por esse espaço, lembrei que participei de debates na Constituinte e tenho participado desde então em várias comissões, né? É o meu profundo respeito àquele espaço. E, a partir daí, por esses fundamentos, o profundo respeito a todas as visões políticas que dialogam naquele espaço, incluindo aqueles que me interpelavam com alguma hostilidade e a partir do seu ponto de vista e da vista que tem a partir do ponto em que se situam, né? Então, esse foi o primeiro ponto. E, por isso, levei muito a sério tudo que me foi colocado e tentei entender os fundamentos daquilo que estava na base das questões que me eram propostas. E por isso que a minha resposta foi para o auditório que estava ali localizado, os presentes, para o auditório crítico, o espaço crítico constituído pela informação, a transmissão do evento. Essa foi a minha razão principal. Eu levei a sério o que ela disse. E levei a sério tudo o que disseram aqueles que se manifestaram. Então, a minha resposta foi para todos esses interlocutores, para quem estava nos assistindo, para aquele, mas também diretamente a ela. E é claro que a gente sabe que há que ter um aprendizado para essa prática, e nem sempre a gente consegue fazer os signos se integrarem, né? Há uma espécie de diálogo de surdos até um certo momento, mas em algum instante as pessoas se esclarecem, como aquele estalo do Padre Vieira, né? Em algum momento se dá um estalo e as pessoas se comunicam, se entendem. Então, a minha expectativa era essa, porque, no fundo, ela representa uma parcela importante da vida civil no país, tem voto naquele espaço. Há vidas pendentes desse voto, vida de trabalhadores rurais, vida de sindicalistas, vidas de indígenas. E meu intuito foi como que tentar... se tem uma agressividade ali na minha questão, mas foi mais ou menos como aquele raio que caiu sobre Saulo, né? E que, mesmo caindo do cavalo, entendeu, né? Mudou o seu circuito de vida, entendeu, né? Olha só, ele vinha de uma postura de perseguição, de letalidade, carregava o ônus de ter contribuído para o apedrejamento de Estevão, né? Mas olha que simbólico, né?
ele é tocado por um estalo e muda a direção da estrada. Não vai mais para Damasco, vai para o mundo, né? Vai pregar para o mundo. Eu não estou dizendo que eu sou profético, eu estou dizendo que isso, em escala, é a minha pedagogia, né? E cheguei a esse ponto de paciência, porque são 76 anos de percurso, né? E de aprendizado, eu vou aprendendo com isso. A serenidade vem, como dizia Machado de Assis, né, em relação ao diabo, né? Não é porque ele é ruim, é porque ele é velho. É um pouco disso ali, né? Eu me sinto velho nesse sentido, de que posso ficar horas e horas e horas dialogando com pessoas como aquela jovem deputada, né? Que imagine se um dia ela puder. Por isso que eu escrevi para ela, Fernando. Escrevi uma carta para ela. Me incomodou o recorte que foi feito de tantas coisas que eu disse, para que a incidência, isso que nessa linguagem nova aí se chama de lacração, né, fosse por uma inferência. E olha que coisa curiosa, se propagando por algo que eu não disse, por palavras que eu não pronunciei, né? Porque a minha postura foi a mais honesta e sincera possível. Eu queria trazê-la para o discernimento, para que ela compreendesse, e os outros, né? E de algum modo eu acho que isso aconteceu naquela plenária onde você tinha deputados recortados por sua procedência militar ou policial, a maioria de muita intolerância constituída pelo pensamento autoritário dessa direita brasileira, né? E, todavia, eles pararam para ouvir e tentaram entrar no debate. Teve uma deputada muito importante do Rio Grande do Sul que lembrou, né, que pela primeira vez ali naquelas sessões da CPI, o burburinho, o vozerio se acalmou e as pessoas se ouviram. E que isso foi a minha intenção, porque também eu sentia que eu não estava falando por mim, eu estava falando por uma expressão relevante do processo político brasileiro, o MST ali no caso, né? Mas por trás os indígenas, as mulheres, os quilombolas, os que lutam por reconhecimento de suas opções e identidades, né? Então, a minha intenção foi essa, Fernando, exclusivamente essa.